Acho que não importa o quão melhor ou pior algum desses filmes aqui são, até o mais fraco deles vai ter alguma coisa de muito interessante para se comentar. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E para encerrar finalmente aí o nosso especial da franquia Planeta dos Macacos, aproveitando que o novo filme do Wes Ball, Planeta dos Macacos, O Reinado, já está em exibição nos cinemas, hora da gente fechar tudo com aquele clássico ranking do pior ao melhor, levando em conta, claro, a minha opinião pessoal. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos lá, porque agora, finalmente, Planeta dos Macacos tem um clássico e sólido top 10. São 10 filmes lançados no cinema a partir de 1968 até agora, em 2024, com o filme do Wes Ball. E eu começo essa lista lembrando a vocês, mais uma vez, é apenas o meu critério, minha opinião pessoal e, sendo bem sincero, às vezes essa lista pode mudar de acordo com o dia, mas hoje ela está mais ou menos assim. Em 10º lugar, eu coloco De Volta ao Planeta dos Macacos, o filme de 1970, dirigido pelo Ted Post, que tem a tarefa bem difícil de dar continuidade a um final que talvez seja o mais impressionante, o mais revolucionário da história do cinema, maior plot twist de todos os tempos, né? Você descobre que eles estavam na Terra o tempo inteiro. O que o segundo filme faz é uma covardia por boa parte dele, já que ele tá tentando recriar a mesma estrutura, a mesma relação de personagem. Tem um protagonista que é um sósia do Charlton Heston. Durante metade do filme você tem uma cópia meio mal feita do primeiro, e aí então, na segunda metade, as coisas dão uma esquentada, começa a ficar um pouquinho mais maluco, mais interessante, quando você descobre a existência de uma sociedade mutante, que são humanos radioativos depois da bomba atômica, que ainda vivem lá embaixo da Terra, e você tem um final nihilista pra caramba quando a Terra é destruída por uma das bombas e acabou o filme, acabou a história, né? Enfim, se o De Volta ao Planeta dos Macacos fosse mais como essa segunda metade e menos do que a insuportável primeira hora, eu até conseguiria subir ele algumas casinhas, mas por conta disso, desse desequilíbrio, dessa chatice assim por boa parte do filme, ele acaba em 10º lugar na lista. Em 9º lugar, eu coloco Planeta dos Macacos de 2001, o remake dirigido pelo Tim Burton, que parte de uma ideia que também é infeliz, que é tentar recriar o filme de 1968, aquela mesma história dos astronautas caindo num planeta que aparentemente é alienígena, mas aí você descobre no final que é uma coisa totalmente diferente, né? E olha, acho que o Mark Wahlberg tá péssimo nesse filme. Eu acho que todas as relações de personagem que envolvem uma princesa rebelde da Helena Bonham Carter, um general maléfico vivido pelo Tim Roth, tudo isso é bem chato. É um filme que, na minha opinião, é difícil de passar, é difícil de suportar, porque acho que nem o Tim Burton encontrou direito o tom que ele queria fazer nesse filme. Porém, eu tenho que admitir que o trabalho de maquiagem do Rick Baker é fenomenal. Pra mim, é a melhor representação dos macacos em toda a franquia. Eu considero superior à maquiagem do John Chambers, superior ao trabalho de efeitos visuais. É impressionante ver o que o Rick Baker e o que o Tim Burton conseguem aproveitar aqui, né? A performance do Tim Roth em especial é muito boa, mas claro, né, eu gosto do final. Eu acho que se tem uma coisa que o filme sabe fazer bem é mudar o final, é você conseguir trazer algo tão impactante, tão marcante quanto aquele encerramento da Estátua da Liberdade, onde você coloca o Tim Burton numa sociedade moderna, povoada por macacos. Ele tá literalmente no planeta dos macacos, e esse final com a estátua do Abraham Lincoln macaco é inspirado. Não faz muito sentido dentro do filme, na minha opinião, mas eu não posso negar o valor iconográfico dele. É uma das únicas coisas que eu salvo, iconografia. Em 8º lugar, por incrível que pareça, eu coloco A Batalha do Planeta dos Macacos, que foi, por muito tempo, o último filme da saga do Planeta dos Macacos. E assim, o Planeta dos Macacos, nessa fase da franquia, tinha esse grave problema de orçamento, porque todos os envolvidos tinham muitas ideias, tinham muitas coisas que eles queriam fazer, mas eles não tinham orçamento, né? Eles tinham um troco de pão para fazer o filme. E o Batalha do Planeta dos Macacos, ele parte de uma ideia que eu considero interessante, é a gênese dos dois filmes que o Matt Reeves iria dirigir, a relação frágil dos humanos sobreviventes e dos macacos que vão dominando a Terra. E
e eu acho que ele continua com um ótimo protagonista, com o César do Roddy McDowall, que é a grande estrela da saga Planeta dos Macacos. Ele tem uma boa dinâmica, uma boa construção de tensão ali, ainda mais considerando o orçamento muito limitado, o que freia esse filme totalmente é essa limitação do orçamento, né? Para um filme que se chama Batalha ao Planeta dos Macacos, você esperava mais da maquiagem, das cenas de ação, das lutas, das explosões. Ele é um filme pobre nesse sentido, não dá pra negar. Mas eu ainda acho que o roteiro do filme, que ainda teve lá a sua contribuição do Paul Dano, segue mantendo alguns elementos que eu considero importantes no filme de Planeta dos Macacos. Não é um grande filme, mas também não é o desastre que eu lembrava da primeira vez que eu assisti. Em sétimo lugar, agora fica um pouquinho complicado, mas beleza, vai. Em sétimo lugar, eu coloco Planeta dos Macacos, o reinado do Wes Ball. Eu sei que parece meio baixo na lista, mas é que agora, de fato, é o ponto que a lista começa a ficar muito boa. Agora são os filmes que eu considero realmente muito bons, muito interessantes, e eu lembro a vocês, eu só vi o Reinado uma vez, mas eu definitivamente adorei a exploração do mito, da lenda, de como você interpreta errado as ações do César, como múltiplos personagens fazem isso. Eu adorei os personagens, eu adorei a escala épica desse filme, eu acho que ele é o mais megalomaníaco no bom sentido da saga inteira. Eu só senti um pouco de falta de personalidade, acho que de uma direção um pouco mais forte, de alguém que tenha algo mais interessante a dizer cinematograficamente falando, sabe? Ele é um filme bem dirigido, ele é bem fotografado, não é tão encantador quanto os filmes do Matt Reeves, pelo menos, mas eu acho que ele é um bom início de trilogia, um bom início de nova fase de franquia, sabe? Eu acho que eles têm um potencial muito bom e eu definitivamente gostei bastante do Owen Teague no papel do Noah, que deve ser o nosso novo protagonista. Em sexto lugar, eu coloco A Conquista do Planeta dos Macacos, o filme que serviu como base para o primeiro capítulo da trilogia do Andy Serkis, que na minha opinião é bastante subestimado. E de novo, assim como Batalha, é um filme que tem uma ideia muito ousada, tem uma ambição gigantesca no que ele quer contar, e um orçamento minúsculo, né? Ele é um filme que tá querendo mostrar a revolução dos macacos, como que os macacos tomaram o planeta Terra, e eu fico bem impressionado quando eu vejo esse filme com a performance do Roddy McDowall fazendo esse César que tem que esconder que é um macaco inteligente, é uma sociedade onde os macacos estão escravizados, e a partir da curta duração do filme, ele não é um filme muito longo, você tem essa experiência bem chocante, né? Ele é um filme bem distópico, ele é um tipo de ficção científica que é difícil de ver bem executado assim, mas na minha opinião é bem satisfatório. Eu acho que apesar das limitações tecnológicas, orçamentárias, o J. Lee Thompson faz um ótimo trabalho de atmosfera, ambientação, de discussões também, né? Eu acho que o Planeta dos Macacos é sempre muito interessante quando você leva a discussão sociopolítica, e eu acho que isso falta um pouquinho nos filmes novos, porém, na década de 70 isso estava muito em alta, e esse daqui é um dos mais fortes, um dos mais impressionantes nesse sentido também. Eu acho que ele é um filme subestimado. Em quinto lugar, eu coloco Planeta dos Macacos: A Origem, o filme de 2011 do Rupert Wyatt, que, devo confessar a vocês, teve uma época que ele era o número 1 da minha lista, mas fazendo a revisão da franquia, algumas coisas foram mudando de ideia aqui. Eu acho que ele é um reboot muito sólido, ele pega a ideia da Conquista do Planeta dos Macacos e traz uma interpretação bem mais humanista, bem mais emocionante, a relação do César, do Andy Serkis, com o James Franco, com o personagem do pai dele, que é o John Lithgow, é tudo muito bem feito. Eu acho que ele tem uma progressão de história bem direta, bem... como é que eu posso dizer? É um filme bem coeso, bem conciso, ele tem menos de 2 horas e ele literalmente conta a história de uma pandemia, de um vírus de símio que mata a população inteira e uma revolução de macacos, sabe? Pra você conseguir colocar tanta coisa num filme só e ainda conseguir emocionar e impressionar, é um dos reboots assim mais bem sucedidos que eu já vi em toda a história de Hollywood. E em quarto lugar, eu coloco o Planeta dos Macacos: A Guerra, o filme de 2017 do Matt Reeves, que encerra a trilogia principal do Andy Serkis, da história do César, e, né, foi uma experiência muito legal rever todos esses filmes, porque eu não lembrava de todos os detalhes do Guerra. Ele é um filme bem deprê, ele é bem melancólico, ele é sombrio pra caramba, mas ele é uma espécie de western, um filme de cadeia na vibe do Spartacus, e
um estudo de personagem sobre a vingança muito bem contado, com esse grande protagonista do César, né? Eu acho que ele é um filme que tem uma ambientação ainda melhor do que o anterior, e em especial um antagonista formidável com esse coronel do Woody Harrelson, né? Claramente inspirado em Apocalipse Now e em vários outros filmes de guerra. Eu acho que é um desfecho emocionante, melancólico, mas muito bem encontrado para essa porção da história. E, claro, né, o Matt Reeves é um tremendo diretor e todas as escolhas dele aqui, nessa parte de câmera, de fotografia e também dos efeitos visuais, são muito bem acertados. Em terceiro lugar, eu coloco O Planeta dos Macacos, o clássico de 68 do Franklin J. Schaffner. O filme começou tudo que traz essa premissa, essa estrutura de história tão tentadora, com esse grupo de astronautas do Charlton Heston caindo num planeta alienígena, sendo confrontado por macacos inteligentes, e acho que tudo isso é muito divertido, é muito legal, essa espécie de filme de caçada, de filme onde você tem que fugir de inimigos que são muito mais poderosos do que você, mas eu confesso que o grande trunfo desse filme, a melhor coisa do filme inteiro, é o final. É o final quando você descobre que, na verdade, os astronautas estavam numa espécie de loop temporal, caindo num buraco negro, e eles estão na Terra, anos do futuro, que foi desgastada e dominada por macacos. Então, assim, a força desse plot twist, a força desse final, é uma cena tão icônica, tão forte, que não tem literalmente nada depois do filme, né? O filme só acaba, não tem como seguir aquilo, mas, por incrível que pareça, a franquia até teve outras ideias para seguir em frente, indo para o passado, o que me leva para o meu segundo lugar, que é o Fuga do Planeta dos Macacos, o terceiro filme da saga clássica que tem um lugar muito especial no meu coração, porque o Paul Dehn, o roteirista da saga, ele tinha uma tarefa muito difícil. Como que você continua a franquia Planeta dos Macacos, sendo que o planeta explodiu e todo mundo morreu? Simples! Alguns dos macacos conseguiram pegar uma nave espacial, voltar no tempo e caíram nos anos 70. E a partir disso, você tem o inverso do primeiro filme. Agora você tem 3 astronautas macacos inteligentes perdidos nos Estados Unidos dos anos 70. E como se essa comédia de costumes não fosse o bastante, né? Você tem toda essa conspiração, toda essa questão dos macacos aprendendo sobre os humanos inteligentes. Você tem uma história onde a participação deles acaba sendo a semente para a criação do Planeta dos Macacos, né? A gente tem uma espécie de loop temporal, um ciclo vicioso cruel também, porque esse filme literalmente termina com a polícia tentando matar um bebê macaco. Os finais dessa saga são sempre muito frios, né? E é um filme que, pra mim, vai dessa comédia interessante para um desespero de perseguição política com uma facilidade assim. Pra mim, é uma das continuações mais subestimadas da história do cinema. Assistam Fuga do Planeta dos Macacos, que é sensacional. E em primeiro lugar, que surpresa, eu não esperava, foi uma maravilha revisitar esse filme. Eu coloco Planeta dos Macacos, o Confronto de 2014, a entrada do Matt Reeves nessa franquia, o segundo filme da trilogia, e é assim, um salto tão grande em relação a todos os outros filmes, porque você tem aqui um diretor muito mais habilidoso, muito mais talentoso do que o Rupert Wyatt, e é um filme de Guerra Fria, né? É o ponto da história onde ainda tem humanos, os macacos estão em dominância, mas ainda não é, sabe, uma derrota para toda a raça humana. Então você tem um filme de tensão de ambos os lados, né? Você tem humanos querendo começar a guerra, você tem macacos querendo começar a guerra. O Koba do Toby Kebbell ainda é o melhor vilão dessa franquia, ele é um personagem muito interessante. Então é um filme sobre como que um líder sábio e humanista, né, humanista entre aspas, ele é um macaco, quais as decisões desse líder para impedir que uma guerra aconteça e que muitos do lado dele morram, né? Ele não quer que ninguém morra, ele quer uma coabitação pacífica entre as duas raças. Então é um filme sobre todos esses desafios, que tem grandes momentos de personagem, ele é emocionante, ele tem ótimas cenas de ação também. E pra minha grande surpresa, eu não esperava isso nesse especial, ele se mostrou, pelo menos pra mim, o melhor filme da franquia Planeta dos Macacos até agora. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu ranking completamente pessoal de todos esses filmes de Planeta dos Macacos. Deixe nos comentários depois como que fica a lista de vocês, qual que é o filme preferido da franquia de vocês e também o que vocês acharam do Planeta dos Macacos, o Reinado. Será que a gente tá voltando pro território da ficção científica na era da Disney? Deixe nos comentários depois. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.